Olá, está no ar mais um Negócios e Soluções, um programa da TV Cultura em parceria com o Sebrae São Paulo. O assunto de hoje é muito interessante. Vamos conversar sobre nichos de mercado. Até onde eu sei, é mais ou menos como descobrir um filão que ninguém ou quase ninguém conseguiu enxergar ainda e fazer dele um bom negócio. Só que não deve ser nada fácil farejar um bom negócio. Como saber se determinado nicho é o ideal? O que fazer para dar certo? É o que nós vamos saber daqui a pouquinho. Muitas vezes um bom negócio está bem pertinho e a gente não vê. Depende de observação, de ter uma sacada. Foi o que fez a Carol, dona de uma loja de calçados infantis. Vamos ver o pulo do gato que ela deu. Veja aí. A Hipopótamo começou de uma necessidade minha, de quando minhas filhas estavam numa idade de ir para a escola, eu queria continuar minha vida profissional, mas conciliando com a minha vida familiar. E aí surgiu a ideia de eu ter um negócio. A necessidade que eu tinha de comprar sapato para as minhas filhas, de criar minha vida aqui no bairro e não achar justamente sapato para as minhas filhas, fez com que eu achasse que sapato era um bom negócio para estar tendo aqui no bairro. Tudo começou, na verdade, com esse sapato aqui, que é sapato boneca vermelho. E quando eu fui fazer pedido nessa fábrica, eu adorei o sapato, eu queria um para mim. Então eu pedi para a pessoa que estava me atendendo se podia fazer um 37. Eu falei, 37? Mas nunca ninguém comprou 37, né? Eu falei, mas não dá para fazer um para mim e tal? Aí ele fez, e aí eu vinha direto trabalhar com ele, porque é muito confortável e... Aí as mães vinham e falavam, nossa, eu quero um sapato igual o seu, eu quero um... E aí começou. E com isso eu acabei indo buscar outras fábricas que tinham o mesmo conceito, que tinha a cara da loja, digamos assim. Isso incrementou as vendas, porque, primeiro, proporcionalmente, porque um sapato de adulto é mais caro que um sapato infantil. E segundo, porque as mães não levam só para a criança, como para elas também. Bem esperta essa empresária, não? Os sapatinhos feitos somente para crianças caíram no gosto da mulherada, legal, né? Daqui a pouco a gente conversa com os consultores do Sebrae sobre nicho de mercado. Até já! E estamos de volta, agora com o Vlamir Belo, que é consultor do Sebrae São Paulo, e Andréia de Almeida Vinha, empresária, que tem muita coisa para contar para a gente. Aí eu já começo, Vlamir, me ajuda nisso aí. Diferença entre nicho e segmento, tem diferença nisso? Tem diferença, Papau. O segmento é você não considerar o mercado como um todo, considerá-lo em partes. E o nicho é uma pequena parte de um segmento. Traduzindo isso na prática, seria mais ou menos, eu tenho uma farmácia dentro de uma região para atender aquele segmento, ou seja, moradores daquele bairro, e não totalmente toda aquela cidade. Mas o nicho seria eu atender alérgicos, eu atender diabéticos dentro daquele bairro. André, você trabalha com turismo, Exatamente. Mas especificamente com um determinado tipo de público. Que público é esse? Eu tenho uma agência de turismo voltada especificamente para o público GLS. GLS? Isso. Marca de carro, não? Não. Antigamente GL era... Exatamente. O que é o GLS? GLS seria a sigla, né, utilizada pelo próprio público, que seria os gays, as lésbicas e os simpatizantes. Bom, a gente ouve falar muito de, primeiro, que é um público muito especial, um público que tem alto poder aquisitivo, Exatamente. Bastante fiel, é isso? Isso mesmo. E como é que vocês chegaram nesse, não sei se é nicho ou segmento, talvez já de nicho tenha passado a segmento. Eu acho que já está hoje em dia como segmento, né? Nós decidimos trabalhar com um público específico. Nós ficamos entre 3 públicos, que seria o ecoturismo, o da terceira idade e o público GLS.
E aí pesquisamos durante um ano, fizemos alguns cursos, participamos de algumas palestras, fizemos pesquisas com os próprios mercados para saber quais eram as deficiências e detectamos que o público GLS, ele tem mais o nosso perfil, tanto meu quanto da minha sócia. Então, que seria mais fácil para trabalharmos com esse público e percebemos que eles tinham realmente uma deficiência de não ter muitas agências voltadas para esse público. Ô, Vlamir, é normal o pequeno empreendedor buscar esse tipo de informações que a Andréa buscou, quer dizer, ele fazer esse tipo de pesquisa? E como é que o Sebrae até participa desse tipo de coisa? Não é comum, né? Não, né? A Andréa, ela teve um bom start aí, ou seja, um bom começo no seu negócio, que é tentar diminuir erro, buscando a pesquisa de mercado, entendendo quais são as necessidades do seu público. E quando se fala em nicho, e às vezes até em um segmento muito especializado, né, que acaba se confundindo um pouco com nicho, aí, normalmente surge por uma experiência pessoal, uma necessidade pessoal e uma carência de mercado, né? Por exemplo, se eu sou simpatizante, se eu sou desse segmento, eu vou ver que o que o mercado me oferece não atende muito bem a minha necessidade, né? Então, o mercado está carente de atender algumas necessidades. Surge uma oportunidade. Como para diabéticos, como para alérgicos, eu tenho dificuldade em buscar serviços especializados, para um determinado nicho específico. Por exemplo, roupa de gordo, por exemplo. Por exemplo. Roupa de gordo. O gordo elegante, a gente não acha uma loja em cada esquina. Exatamente, existe uma carência para isso. Então, normalmente, se caracteriza por isso e normalmente vai pela experiência pessoal e não como a Andréa colocou, que é exatamente, eu fui buscar alguns segmentos e avaliei qual que seria o melhor e eles descobriram através de pesquisa. Então, pesquisa não é o que a pequena e microempresa imagina, que é somente questionário, ir em campo e ficar perguntando para as pessoas. Não é, é você buscar tendências. A internet é uma grande fonte de pesquisa hoje, né? Conversar, né, se você tem amigos, se você tem outras empresas, né, que estão no ramo, para saber exatamente qual que é a dificuldade, né, e como esse público está sendo atendido. O Sebrae pode ajudar, né? Nós temos cursos, mas principalmente no desenvolvimento do plano de negócio, do planejamento do negócio, que foi o que a Andréa acabou fazendo e até participando de cursos no Sebrae. Né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos ilustrar um pouco mais esse assunto de hoje tão importante, acompanhando essa matéria que a gente vai rodar agora. Acompanha só, vamos ver. A Casa Zilana, especializada em culinária judaica, nasceu como um pequeno mercadinho. Depois de 11 anos de trabalho como feirante, Ana, que é católica, resolveu aproveitar os conselhos das clientes da colônia judaica do bairro de Higienópolis, em São Paulo. Cada um me ensinava uma receita da mãe, vareniques, todo mundo, nossa, que delícia. Comecei a caprichar, massa mais fina, mais cebola, mais cebola. Para conquistar esse público específico e bem exigente, foi preciso acrescentar alguns ingredientes à receita. Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa ser muito humilde, porque você precisa aprender. Já alguma reclamação de cliente mais velho, eu começo a pensar, não, essa cliente é minha há 40 anos, ela tem todo o direito de reclamar. A empreendedora aprendeu muito mais do que receitas. Eu garanto a você que eu respeito mais as festas judaicas do que as nossas festas, do que eu sou católica. Conheço todas as datas, todas as comidas, porque a religião judaica, ela é muito direcionada para a alimentação. Agora, Ana virou expert no assunto. Pois o Rosh Hashanah se come muito varene, se come carne, se come peixe, se come tudo em Rosh Hashanah, muito arengue. Quando se trabalha num determinado nicho de mercado, a empresa de pequeno porte leva vantagem na proximidade com o cliente, mas, por outro lado, enfrenta problemas. Acho que os pequenos têm algumas dificuldades. Muitas coisas, dificuldade de comprar muita coisa direta, muita coisa com preço bom, os bancos cobram os juros muito mais caros. Foi difícil achar o fornecedor de arengue bom, o melhor que tivesse. Foi difícil você importar a Henning numa loja pequena, meio container, um container, é difícil. Mas devagar a gente foi chegando lá.
Hoje eu garanto para você que em São Paulo não tem ninguém que tem mais coisas do que nós. E nem fora, porque eu viajo bastante e não vejo uma loja mais completa do que a nossa para coisas ídicas, não vejo. A filha da dona Ana aprendeu direitinho as lições da mãe. Zilda abriu uma loja de artigos religiosos e decorativos para atender o mesmo público. Eu acho que você foca uma coisa e faz bem feito aquilo. A preocupação em valorizar a cultura está presente até na decoração. Esta parede, por exemplo, imita o Muro das Lamentações. Você tem que ficar antenado, escutar, observar o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam, se é possível ter alguma novidade dentro desse nicho. Então, dona Ana, valeu investir num público tão específico? Valeu muito a pena, muito a pena. É um público fiel, desde que você não faça nada errado, eles são fiéis, eles são decentes, eles pagam. Pichicha, mas paga, não, ninguém que deixa sem pagar. Então é gente muito boa, vale. Tudo que eu faço para os judeus, para mim vale a pena muito. Coisa interessante, né? A dona Ana realmente descobriu um nicho muito especial, né? E se viu com carinho. Tanto é que ela está no mercado há 34 anos, existe a Casa Zilani. E eu pergunto para mim, como é que eu posso descobrir, localizar qual é o nicho? Como é que eu faço isso daí? A primeira recomendação é você não tentar atender todo o mercado, né? Dizer, o mercado, para mim, é o que eu vou trabalhar. É você primeiro segmentar o mercado, né? Uma parte desse mercado, e aí é o pequeno e a microempresa que determina, que pode ser geográfico, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, né? Então você vai segmentando esse mercado, depois você seleciona um público-alvo, e aí é recomendável identificar uma necessidade desse público-alvo. E o próximo passo é se posicionar, ou seja, ter uma identidade no mercado. O que é ter uma identidade? É como eu quero ser reconhecido no mercado. E aí é que a pequena e microempresa erra, né? Olha, me ajuda, vamos relembrar aí a definição de nicho. Você está falando de nicho nesse caso, não é isso? Isso. Então, me ajuda a definir. Segmento a gente já entendeu. Nicho especificamente... É uma parte desse segmento onde eu me especializo, né, e passo a oferecer esse serviço para um grupo quase que seleto, né, de consumidores. E como a dona Ana, eu tenho que conhecer a fundo... Tenho que conhecer a fundo. E quando isso acontece, né, a pequena e microempresa tem alguns problemas, como ela falou, problema de compra, problema financeiro, porque é em pequena quantidade, mas eu acabo fugindo da guerra de preços, muitas vezes, que é o que acontece hoje no mercado. Quando eu sou pioneiro, eu sou um dos primeiros em alguns nichos, por exemplo, GLS, em artigos para judaicos, né? O público não se importa muito em pagar. Você viu que ela afirmou exatamente isso. Chora um pouco, mas paga. Chora um pouco, mas paga. Então, eu fujo da guerra de preços que hoje existem no mercado, né? Porque o mercado está mais sensível a preço, mas como não atende a minha necessidade, eu vou comprar onde atende a minha necessidade. E aí, eu não estou tão sensível a preço assim. Eu quero pagar por ter aquilo que eu desejo. Essa é a grande sacada do nicho. A dona Ana falou aí do problema. O Jacó chega lá e fala, que é mais barato, que é mais barato. Eu pergunto, e o público gay também negocia com você, pede desconto, quer preço mais barato? Você cobra o mesmo que o mercado ou por ser um público especial você também tem um preço um pouco maior? Como é que é isso aí, André? Depende do cliente. A gente até tem uma parte no nosso site, que é a nossa maior ferramenta hoje, para atingir esse público e conversar com ele, que é a internet, que é o Monte Sua Viagem. Então, o cliente, ele desenvolve a viagem dele do começo ao fim. Então, ele tem essa flexibilidade de já sair com o hotel, o aéreo, uma reserva num restaurante, uma reserva para uma boate ou uma peça de um teatro. Então, isso vai variar de acordo com os serviços que ele vai estar agregando para essa viagem. E, claro, nós também disponibilizamos, com um custo um pouco inferior, os pacotes que já são os pacotes pré-moldados, onde nós temos
operadoras que disponibilizam isso para a gente e acaba saindo um pouco mais em conta. A grande estratégia aí é exatamente essa, né, de montar pacotes, né, ou mais ainda, personalizados, não são pacotes, né, comuns, né, que você encontraria. Que não são comuns, porque é isso que identificou a empresa, né, no mercado, né, com esse segmento aí, com esse nicho. Então, com isso, ele se adequa no orçamento dele também. Então, não é ela que determina, eu tenho isso, se você quiser, isso e acabou. Né? Que é isso que diferencia o nicho do segmento. Porque no segmento eu tenho pacotes prontos, produtos que é para atender uma grande maioria, né? E essa grande maioria, às vezes, é um número volumoso. No nicho, não, eu vou atendendo quase que personalizadamente, um por um, e aí, né, que vem a identificação. E aí que o negócio começa a decolar realmente. E sempre é bom fixar o que de importante rolou nesse bate-papo. Foram muitas coisas importantes. Então anote aí o resumo da ópera. Segmento de mercado é não considerar o mercado como um todo, considerá-lo em partes. Nicho de mercado é uma pequena parte de um segmento. É recomendável para se atuar em nichos: 1. Segmentar o mercado. 2. Selecionar o público-alvo e dimensionar o tamanho. 3. Identificar sua necessidade. 4. Posicionar a empresa em função das etapas anteriores. É necessário fazer um planejamento para avaliação desse nicho com pesquisa e não somente utilizar a experiência pessoal. E voltando, eu agradeço a participação do Vlamir Belo, nosso querido consultor do Sebrae, e também da Andréia de Almeida Vinha. Né? Sucesso para você, Andréia, nessa nova atividade aí de mercado. Muito obrigada. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já. O Negócio Soluções está de volta. Para entrar em contato com a gente é fácil, né? O telefone é o 0800 728 0202 ou pela internet através do site www.sebraesp.com.br. Você já abriu sua empresa, né? Então deve saber que assim que sai o CNPJ, começa a chegar aquele monte de cobranças. Vamos ver algumas informações sobre esse assunto no link Sebrae. Você que tem empresa provavelmente deve ter recebido uma série de cobranças de sindicato, não é verdade? Bem, saiba que existem alguns diferentes tipos de cobranças sindicais. O principal delas é a contribuição sindical, não é? Essa é obrigatória. Tanto a empresa como os empregados devem pagar essa contribuição sindical que está prevista na CLT. Há outras cobranças também que se dizem respeito à contribuição confederativa, contribuição assistencial e outras. Né? Essas, por outro lado, não são obrigatórias para aqueles que não são associados ao sindicato. Então, somente aqueles que manifestarem o seu desejo em associar ao sindicato é que estão sujeitos à cobrança dessas contribuições confederativa, assistencial ou qualquer outro nome. Você que acabou de abrir sua empresa, saiba que você está obrigado a se filiar a um sindicato, né, de acordo com a sua atividade econômica preponderante. Então, dependendo da sua atividade, você vai ter que escolher esse ou aquele sindicato. Se não houver um sindicato representativo naquela localidade, você vai ter que pagar essa contribuição à federação ou à confederação do sindicato. Depois das dicas, é bom checar atentamente as contribuições obrigatórias. Abrir uma empresa pode até parecer fácil, não é? Mas mantê-la aberta por anos e lucrar com o negócio requer muitos cuidados. Dentre eles, agilidade para redirecionar o foco do negócio, isso quando necessário. É uma parceria, somos 2 sócios, eu e um cunhado. Só eu trabalho, o outro sócio tem outra atividade profissional. Nós tínhamos interesse em ter uma iniciativa na área de alimentos.
Eu particularmente não tinha, aliás, experiência nesse setor. Pus a mão na massa, literalmente. Então aprendi a fazer os salgados, os doces, montar o bolo, decorar o bolo, tudo isso. Também para poder acompanhar o trabalho deles, né? Então nós passamos 4 anos reformando a estrutura física, investindo em equipamentos, valorizando as pessoas, buscando conhecimento, revistas técnicas e tal, para depois deslanchar. Então nós tivemos 4 anos sofridos, né? De praticamente não tirar nada, quer dizer, trabalhar praticamente de graça. Nós verificamos que seria interessante atingir o público fora da região, né? Então, nós teríamos que chegar até o cliente, né? Então, nós criamos um serviço que nós denominamos Disque Bolo, inclusive a marca registrada da empresa. Foi um aprendizado muito grande, muito sofrido de transportar um produto delicado numa moto, né? Passar em valeta, em lombada, com um produto delicado, mas depois a gente chegou numa velocidade adequada. Esse foi um desafio, foi vencido. O cliente nos fornece os dados uma vez só e tudo passa a acontecer a partir daí. Ele tem um leque de produtos que ele pode escolher. Nós colocamos esses produtos todos no nosso site. A nossa empresa foi a primeira do setor a ter site. Além do serviço Disque Bolo, nós criamos um kit festa, que também passou a ser uma marca da empresa, que são os acessórios. Então o cliente pede o bolo, ganha pratinhos, garfinhos, guardanapo, vela. O kit festa agrega valor ao nosso produto, né? Ganha um outro dinamismo. O nosso foco na realidade são empresas, são escritórios, tem dado bons resultados. Foram vários os desafios, exigiu investimento. O retorno não vem da forma que a gente espera normalmente, né? Embora dimensionado, ele não veio na rapidez que a gente imaginava. Então tudo isso é dificuldade que a pequena empresa especialmente atravessa, enfrenta, mas é coisa que deu para superar. O que fica, né, de toda a nossa experiência desses 15 anos de trabalho é a consciência de que precisa ter a capacidade de dar a volta por cima, de superar obstáculos, de buscar algo mais no que faz, né? Buscar um diferencial. É isso. Quem disse que seria fácil? Assim, o Carlos conseguiu manter um negócio que já existe há 15 anos. Para entrar em contato com a gente, tirar dúvidas, dar sugestões ou mesmo fazer críticas, entre no portal do Sebrae São Paulo, www.sebraesp.com.br. Lá você encontra todas as informações sobre os assuntos discutidos aqui. Obrigado pela audiência e a semana que vem a gente está de volta. Tchau, até lá. Música